usar ele, Pai amado, como um instrumento, um canal de bênção sobre as nossas vidas. Pai amado, que Teu Espírito Santo fala, Pai, por intermédio da vida dele, Pai, nessa noite. Pai amado, fala aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Senhor Deus, que a Tua palavra, ao vez, meu Pai amado, vim pronunciada em nossos ouvidos e em nossos corações. Que ela venha, Senhor Deus, meu Pai amado, ser plantada. Que ela venha, Senhor Deus, fazer o efeito, Senhor Deus, para a qual seja enviada. Pai amado, nessa noite, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, usa ele grandemente, Senhor Deus, meu Pai, na tua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo de número 7. Atos capítulo de número 7, eu quero poder ministrar um texto, ser fiel também ao horário, pois ainda temos uma confraternização. Atos capítulo 7, versículo de número 54. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo ele isto, enfureceu-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis aqui que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamaram em alta voz, taparam os seus ouvidos e unânimes artilharam contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes estes pecados. Com esta palavra adormeceu. Só até aqui. Meus irmãos, olhando esse texto bíblico que nós acabamos de ler e ouvir nesta noite, sou grato a Jesus pela oportunidade de mais uma vez estar fazendo menção à sua palavra, pois esse texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, mostrando a pregação de Estevão, o que lhe aconteceu após ter pregado a palavra de Deus. Pois quando olhamos Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, uma vez que Lucas escreve este como o segundo tratado ao excelentíssimo Teófilo, visto que Lucas escreveu um dos evangelhos que leva o seu nome, mas também ele escreve Atos dos Apóstolos ao excelentíssimo Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, e Jesus também começou a ensinar. Olhando a descrição de Atos dos Apóstolos, uma vez que Lucas escreve com 28 capítulos e 1007 versículos, Lucas escreve Atos dos Apóstolos aproximadamente entre o ano 61 ao ano 64 aproximadamente. Mas o propósito de Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos era para demonstrar a atuação do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Alguns dizem também que pode ser considerado como atos de oração, uma vez que Atos dos Apóstolos é repleto de oração. O texto começa com oração e também termina com oração. O texto começa com a atuação do Espírito e termina com a atuação do Espírito Santo. E olhando para os textos que nós acabamos de ler, uma vez que Atos também demonstra
as últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão aos céus. O capítulo de número 1, por exemplo, versículo de número 11, demonstra agora a ascensão de Jesus aos céus e a obra que continuaria na vida dos discípulos sobre a pessoa do Espírito Santo. Olhando ainda a descrição de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, uma vez que Jesus havia dito acerca da descida do Espírito Santo, como ele havia dito em João capítulo de número 14, dizendo que se os discípulos não se turbassem o vosso coração, mas credo em Deus, mas também credo nele, pois para onde ele iria seria a casa do Pai. E ele diz: eu vou preparar-vos lugar e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E quando olhamos esse texto bíblico, por exemplo, capítulo 14, verso 16, Jesus diz agora a respeito do Espírito Santo. Jesus disse: olha, o Espírito Santo virá. E olhando a descrição de Atos capítulo 2, o Espírito veio e desceu sobre os discípulos, e foram vistos entre eles línguas repartidas como de fogo. Porém, após o revestimento do Espírito Santo na vida dos apóstolos, o capítulo de número 2, versículo de número 14, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta entre o povo e começa a pregar e falar de Jesus. E a Bíblia diz que os 11 que estavam com ele levantou para lhe apoiar na pregação. O capítulo 2 ainda, versículo de número, por exemplo, 41, mostra que após a pregação de Pedro, agora quase 3.000 almas aceitaram a Jesus e foram batizados no nome de Jesus e receberam a pessoa do Espírito Santo. Capítulo de número 2, versículo 42. Agora a Bíblia vai mostrar que a igreja vai lançar os fundamentos e os alicerces da igreja. Qual é o primeiro? A perseverança. A segunda, a doutrina. A terceira, a comunhão. A quarta, o partir do pão. E a quinta, as orações. Quando tudo isso tinha em comum na igreja de Atos dos Apóstolos, aí Jesus aumentava o número dos que ia sendo salvo por causa do Espírito Santo e a obra que ele começou a fazer por meio dos apóstolos. Capítulo de número 3 agora, a Bíblia vai mostrar agora os sinais feitos pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Por exemplo, vemos a partir do capítulo 3, o coxo que estava na porta formosa, aonde Pedro olhou e disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Olhando esse contexto bíblico, agora os sinais que há nos apóstolos pelo Espírito Santo vão começar a acontecer. E isto é, quando o Espírito começa a fazer, oh glória, não há ninguém que possa impedir o seu agir, oh glória. E a Bíblia diz que operando o Senhor, quem o impedirá? Capítulo de número 4. Agora, após Pedro ter pregado, ter anunciado, ter ensinado sobre o nome de Jesus, agora Pedro é preso. Mas quando Pedro é preso, a igreja não para de crescer. A igreja continua crescendo, porque a igreja não depende de Pedro, não depende de Paulo, não depende de João. A igreja depende do Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece, Pedro agora vai pregar no capítulo de número 4 novamente com João. E a pregação de Pedro disse: olha, cheio do Espírito Santo diante das autoridades e dos anciãos, visto que quando Pedro havia curado aquele homem, Pedro disse: olha, por que vocês nos levam a inquérito? Para nos interrogar a propósito do benefício que o nome de Jesus causou a este homem. Pedro está dizendo: o nome de Jesus foi quem beneficiou, oh glória, a cura para esse homem. Não sou eu, foi o nome de Jesus.
E eu vou lhe dizer uma coisa: o nome de Jesus beneficia a tua casa, o nome de Jesus beneficia o meu, teu casamento e o teu sustento. Por esse nome nós somos beneficiados. Aí Pedro diz: olha, tomai conhecimento vós todos, o povo de Israel, de que no nome de Jesus o Nazareno, a quem vós o crucificaste, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, é nesse nome que este homem foi curado. Isso aqui é tão maravilhoso que Pedro não se gloria em ver que aquele homem foi curado. Pedro disse: não, eu fui apenas um canal, oh glória, para que o nome de Jesus chegasse a este homem. Eita glória, você vai ser apenas um canal para levar o nome de Jesus para alguém ser beneficiado em receber a cura. A igreja começa a crescer, começa a expandir, e quando isso vai acontecendo, os sinais, os prodígios vão começando a seguir os apóstolos, e a igreja vem crescendo. Independente se alguns foram presos, se alguns foram mortos, a igreja continuava. Olhando a descrição, por exemplo, do capítulo de número 6, quando a Bíblia diz que agora, crescendo o número dos discípulos que havia na igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que agora começaram entre o povo uma grande murmuração. O povo vai crescendo e a murmuração vai crescendo junto. Parece a descrição do povo do Êxodo. Quanto mais eles cresciam, também mais eles murmuravam. Murmuravam pelos fardos, eles murmuravam por causa da opressão. Mas quando olhamos a igreja de Atos capítulo 6, eles murmuravam porque os discípulos iam crescendo. A Bíblia diz que agora, entre esse contexto da murmuração entre judeus e grego, parece que damos a entender que havia acepção, uma vez que os judeus, os que se manteram puros, ainda falavam uma língua hebraica, e os gregos tinham dificuldade de entender, e havia uma murmuração, e algumas pessoas iam ficando de lado. E quando os apóstolos para entender as questões internas acerca da igreja, não pareceu ser bem razoável os apóstolos deixarem o ensinamento, deixarem a pregação, para poder se envolver em questões internas, uma vez que o povo estava acostumado com uma liderança sacerdotal. As diretrizes vinham dos sacerdotes para o povo, mas aqui na igreja de Atos, a direção veio dos apóstolos de Cristo Jesus. Os apóstolos olharam para a igreja devido ao crescimento da igreja e a expansão dela, e por causa da murmuração do povo, os apóstolos resolvem dizer: olha, procurai entre vós homens ou varões que sejam, primeiro, que tenha boa reputação, que seja cheia do Espírito Santo e que tenha sabedoria. Os apóstolos disseram: olha, a gente não vai se envolver nessas questões alheias. O que a gente pode fazer é o seguinte: já que está crescendo a igreja, está crescendo o número de discípulos, procure entre eles alguém que possa entender, possa atender essas questões internas que são favoráveis à igreja. E é bem verdade que isso aqui coube à liderança da igreja resolver este problema, que a igreja procurasse entre eles estes homens que tivessem estas características. Por exemplo, quando olhamos a descrição de Atos capítulo de número 13, quem separa ali Saulo e Barnabé é o Espírito Santo, mas quem separa aqui é a igreja.
Porém, quem estende a mão para abençoar é a liderança, é os apóstolos. E dentro destas questões internas, dentro destes requisitos que os apóstolos ofereceram à igreja e as características para o diaconato, eles estavam dizendo: olha, não arrume para a gente pessoas que estejam no meio dessa murmuração, pessoas que tenham boa reputação, pessoas que tenham boa integridade para poder servir neste grande negócio. O que ele estava dizendo é: nos traga pessoas preparadas e capacitadas para ser referência da igreja. E ele disse: pessoas para ser capacitada e ter boa referência, precisa estar cheia do Espírito Santo, precisa ter uma boa reputação e precisa ser cheio de sabedoria. Sabedoria aqui também envolve a questão do conhecimento. Pessoas que se dediquem ao ensinamento, pessoa que invista tempo nas escrituras. O que ele estava dizendo é: não traga pessoas para que possa representar a igreja, para não falar besteira, visto que o povo vos observa. Então, quando olhamos aqui, alguns diáconos vão se caracterizar dentro desta demanda, onde Estevão e Filipe também é um dos que saem para poder pregar e anunciar a obra evangelística. Porém, quando olhamos a descrição do mártir chamado Estevão, uma vez que Estevão se levantou diante do sinédrio, cheio do Espírito Santo, para poder pregar e falar acerca de Jesus, Estevão era alguém que estudava minuciosamente as escrituras, para não passar vergonha diante do sinédrio quando foi ser interrogado. Por isso nós devemos examinar as escrituras, pois quando nós expormos as escrituras, não passamos vergonha a respeito dela. Temos que olhar para o irmão, para a irmã e dizer: estamos bem representada por ele, estamos bem representada por ela. E quando olhamos esse contexto bíblico, uma vez que Pedro descreve no capítulo de número 3 da sua carta, versículo 15, dizendo que devemos responder com temor e tremor a razão daqueles que pedem a nossa esperança, ela está dizendo: não fale besteira, estude as escrituras, pois quando você for interrogado, você aprender a responder direitinho. E quando olhamos essa questão de Estevão, na sua primeira defesa, na sua primeira pregação, Estevão vai se utilizar e se apoiar do Antigo Testamento para poder dizer diante do sinédrio que Deus, assim como interviu na vida de Abraão, quando Abraão ainda habitava na Mesopotâmia, dizendo como Deus lhe fez promessas, e as promessas de Deus passou de Abraão para Isaac, Deus cumpriu na vida de Isaac e prosseguiu na vida de Jacó, da vida de Jacó procedeu entre os patriarcas, até também na vida de José. O que Estevão está dizendo diante da sua pregação é: Deus manteve por fiel a sua promessa até chegar no Senhor Jesus Cristo. E olhando essa descrição é muito interessante, porque o capítulo 7, Estevão vai dizer: irmãos e varões, o Deus da glória que apareceu a Abraão, o nosso pai, quando ele habitava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e vem
e vem para a terra em que te mostrarei. Olhando dentro desse contexto bíblico, Estevão vai se apoiar do Antigo Testamento para mostrar diante do Sinédrio que o que Deus havia falado por meio de Abraão, tirando Abraão de uma terra idólatra e passando a sua promessa sobre Isaac, depois Jacó, o que ele está dizendo: olha, Deus manteve a sua promessa fiel até agora, cumprindo através dos profetas, cumprindo-se através de Moisés e através de Davi. Quando Estevão é interrogado acerca da sua pregação, a Bíblia agora nos mostra que os homens olharam para Estevão e rangiram os dentes contra ele, porque não queriam aceitar a sua pregação. E eu vou lhe dizer uma verdade: nem sempre a sua pregação será aceita por alguém. Nem sempre o seu testemunho será aceito por alguém. Porque a Bíblia diz que, ouvindo eles, enfureceram o seu coração e rangiram os dentes contra Estevão. É como se ele estivesse dizendo: esse jovem chegou agora e quer nos dar aula, quer nos ensinar alguma coisa. Eita glória! Tem gente que não aceita a sua pregação, o seu testemunho, o seu jeito de ser, porque você é novo e porque você chegou agora. Mas se o homem, se a mulher cheia do Espírito Santo, oh glória, o importante é que os meus olhos e os seus olhos estejam postos nos céus, oh glória. O importante não é ser aceito, o importante é continuar com os olhos abertos para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí olhe para cá. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, continuou com os olhos fitos nos céus. Enquanto os seus olhos estavam nos céus, seus opositores riam para ele. Enquanto os seus olhos estiveram nos céus, independente dos seus opositores, continue com os seus olhos firmes nos céus. O problema de Pedro ter se afundado foi porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade. Eita glória! Continue com seus olhos nos céus. É por isso que o salmista disse: eu elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro? O meu e o teu socorro vem do Criador, que fez os céus e a terra. Se você parar e tirar os seus olhos e olhar para os seus opositores, olhar para a sua circunstância ao seu redor, você vai desfalecer, você vai cair. Se você olhar para os seus opositores, se você olhar para os seus problemas, você vai cair. E quando cai, grande é a queda. Enquanto eles rangiam os dentes contra Estevão, Estevão estava dizendo: eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, e não é uma cara feia que vai me parar, oh glória a Deus, não é uma mentirinha que vai me parar. O importante é permanecer cheio do Espírito Santo. E aí olhe para cá. Enquanto ele estava cheio do Espírito Santo, os céus se abriam. E quando os céus se abrem, a visão que Estevão tinha
era de ver Jesus à direita de Deus. Oh glória! Poucos tiveram este privilégio. Estevão viu Jesus em pé à direita de Deus. Mas Paulo diz também: olha, eu vou lhe contar um mistério. Eu não sei no corpo ou se eu fora do corpo, eu fui arrebatado até o terceiro céu. E eu vou lhe dizer uma coisa: quem falou com ele foi Jesus. E João na ilha de Pátimo também não ficou de fora. João disse: rapaz, eu ouvi uma voz como de trombeta, que olhou para mim e disse: João, não dá para falar daí, sobe você para cá. Poucos homens tiveram este privilégio, mas alguém cheio do Espírito Santo consegue ver os céus abertos. Aí quando olhamos o texto diz assim: olha, e ele disse, eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E isso aqui é muito interessante, porque a visão que Estevão estava vendo, eles não via. A visão que Saulo teve no caminho de Damasco, ele teve uma visão, ele via e ouvia, mas quem estavam com ele não conseguia. Eu vou lhe dizer uma verdade: poucos tiveram este privilégio, mas nós que temos a promessa, nós que temos o Espírito Santo, quando ele vier, nós veremos ele como ele é. E aí olha o que o texto vai nos propor: eles porém clamavam em alta voz, taparam os ouvidos, e eles estavam unânimes e remeteram contra ele. Unânime aqui, eles tinham um acordo em comum em dizer: vamos pegar esse jovem, vamos lançar ele fora da cidade, vamos apedrejar ele, porque eles não aceitaram alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo só incomoda quem está vazio. Sim ou não? Alguém que é cheio do Espírito Santo só incomoda quem está vazio, porque não sente o que quem está cheio sente, não vê o que quem está cheio consegue ver. Eles montaram um acordo unânimes em comum para poder matar Estevão. Até para fazer o mal, eles fazem tudo em comum. Você sabia disso? Que tem gente que se ajunta até para fazer o que é ruim. E é para fazer o que é ruim, não é contra quem é ruim, é quem é servo de Deus. É para fazer o que é ruim contra os servos de Deus, para apagar, ofuscar o brilho do Espírito Santo que está em nós. E quando nós olhamos esse contexto bíblico, eles vão tapar o ouvido de Estevão, e quando eles tapam o ouvido dele, eles remeteram a mão sobre ele e disse: olha, e lançamos fora da cidade e vamos apedrejar. E quando isso acontece, Estevão, que estava pregando, expondo as Escrituras pelo Espírito Santo de Deus, e os anciãos não o aceitaram, taparam os ouvidos dele e disse: agora vamos levar ele para fora da cidade e vamos apedrejá-lo. O que ele merece é pedra. E quando olhamos esse contexto, eles arrancam a capa de Estevão, deixam a capa de Estevão no chão, aos pés do jovem chamado Saulo de Tarso.
E isso aqui é maravilhoso, porque enquanto alguém está morrendo, alguém está sendo morto, apedrejado, tem alguém observando, oh glória, a integridade de alguém que não cessa de olhar para os céus. Isso aqui é maravilhoso demais, porque tem gente que diante do primeiro desafio disse: eu vou abandonar. Esse negócio de crente não dá mais para mim. Eu vou lhe dizer uma coisa: só um homem cheio do Espírito Santo é quem permanece diante das adversidades. É só cheio do Espírito Santo que vai permanecer diante da adversidade. E eu vou lhe dizer uma verdade: se você não ora, se você não lê, se você não se consagra, você para por qualquer coisa. Mas Estevão disse: não, eu vou continuar com os olhos fitos nos céus. E a Bíblia diz: olha, e quando apedrejavam Estevão, ele começou a invocar, dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eita glória, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Estevão olhou para aqueles homens e ele disse: Senhor, recebe o meu espírito, pois eles não sabem o que fazem. Quando você vai ler a história dos profetas, você vai observar que diante da circunstância que estava ao seu redor, eles não retrocederam. Davi, quando estava diante de Golias, ele não retrocedeu, porque antes de Golias já havia um urso e já havia um leão. O que seria Golias para ele? Só alguém cheio do Espírito Santo e de fé tem a certeza que, independente das oposições, ele diz: Senhor, eu te entrego o meu espírito. É alguém que tem certeza da sua salvação e mesmo diante da adversidade diz: eu não me importo com a circunstância, porque o meu espírito está nas mãos do Senhor. É só alguém que tem certeza da salvação. É só alguém que tem certeza da sua salvação. E é por isso que eu vos digo esta noite: tenha certeza da sua salvação. Tenha certeza da sua salvação. Porque Davi disse no Salmo de número 51, versículo de número 11, versículo 10 e 11: Senhor, não retira-te de mim o teu espírito, mas torna-me dar a alegria da tua salvação. O que ele estava dizendo: Senhor, eu não sou ninguém sem a presença do Espírito Santo. O que me torna ser salvo é a presença do Espírito Santo de Deus. E aí, a Bíblia diz que quando Estevão, diante das pedradas, ele cai de joelho e ele vai clamar em alta voz, porque só alguém que está de joelho e conhece, oh glória, a quem clama, ele clama em alta voz. Só alguém de joelho que clama, oh glória a Jesus, em alta voz, porque tem a certeza absolutamente da sua resposta. O cego Bartimeu, quando clamava em alta voz, alguém lhe dizia: não clame não, por gentileza. E mais ainda ele clamava, ele persistia, porque ele sabia, oh glória, que o seu clamor pararia e comoveria Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa: quando estamos de joelhos
diante da sua presença, independente da adversidade, independente dos problemas, nós clamamos em alta voz. Em alta voz, Estevão estava dizendo: Senhor, não impute a eles essa transgressão, não impute a eles estes pecados. E a Bíblia diz que com esta palavra Estevão adormeceu. Isso aqui é tão maravilhoso, porque quando Estevão está de joelho, ele está clamando. Ele não está clamando porque vai morrer, ele está clamando porque ele sabe, oh glória, que ele estaria com Jesus. Porque ele disse: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. É por isso que Paulo, ele teve a razão de dizer que ele já não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Paulo tinha a convicção de dizer: se eu continuar vivo, eu vivo por ele. Se eu morrer, eu também morro por ele. Vivendo ou morrendo, pertencemos a ele. Eita glória! Só alguém que tem a certeza da sua salvação, independente da calúnia, oh glória, independente da inveja, independente da raiva que tenha contra você, ninguém vai apagar o Espírito Santo que está em nós. Ninguém pode apagar essa chama. Se ele nos deu uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. E nessa noite, se coloque de pé, que eu quero orar pela sua vida. Estevão começou a dizer: Senhor, tu cuidou de Abraão, Senhor, tu cuidou de Isaac, o Senhor também cuidou de Jacó e dos seus patriarcas. O Senhor cuidou de Moisés ainda quando estava no cesto. O Senhor cuidou de Davi quando ele ainda estava no pasto. Oh glória! O Senhor está cuidando de mim, de você nesta noite. O Senhor está cuidando da sua promessa. O Senhor está cuidando para cumprir a sua promessa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Como já foi dito, nós somos herdeiros desta promessa, e ninguém vai apagar, ofuscar a presença do Espírito Santo na sua vida. É por isso que muitos olham para você e dizem: você é novo, você é nova demais, pode curtir muito ainda, pode curtir muito ainda, vai curtindo aqui até ir para o inferno, mas nós vamos vivendo aqui, mas vamos viver para Cristo, vamos continuar a viver para Cristo. Pai, eu te peço nesta noite, Pai, sobre o poder do teu Espírito Santo, concede ao meu irmão, à minha irmã, Senhor, que o céu continue aberto, continua sustentando a sua casa, continua sustentando o teu povo, para a glória do teu nome santo. Pai, eu te peço, meu Senhor, continua cumprindo as tuas promessas, continua realizando os sonhos, continua dando visões e interpretações aos teus filhos, para a glória do teu nome santo. Ó Senhor, eu te peço, há muitas imposições, há muitos empecilhos, mas eu te peço, Jesus, continua na direção, continua, Senhor e Santo, diante, meu Senhor, ó Pai maravilhoso da tua igreja, para fazer o que te apraz. Dá crescimento, vai nutrindo o teu povo, para a glória do teu nome santo. Eu te peço, pois te clamamos, Senhor, diante da tua presença, permanece conosco hoje e sempre, e assim te agradeço em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos Estevão, um jovem com aproximadamente 15 para 17 anos. E toda essa mensagem dele foi ele num julgamento.
ele respondendo às acusações que fazia contra ele. E é interessante que ele não se defende. Em toda a mensagem ele defende Cristo. Pois arrumaram testemunha falsa para dizer que ele estava, esse tal desse Jesus, estava removendo as tradições de Moisés e estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Mas em nenhum momento ele disse em defesa própria, mas sempre dizendo: esse Jesus foi quem Deus ressuscitou dos mortos, e não há salvação fora dele, e por isso ele foi morto, por causa que defendeu a Cristo. Que o Senhor nos dê essa fé e essa perseverança de ir até o fim, até o último suspiro de nossa vida, e mandava dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Pois sabemos que há muitas oposições por causa do nome de Cristo. A gente passa provação, às vezes levante, tudo isso por levarmos o nome do Senhor. Mas ele disse: se alegrem, porque bem-aventurados sois quando os homens vos perseguirem, vos injuriarem e todo mal disserem contra vós por causa do meu nome. Pois foi assim com os profetas, foi assim com o patriarca. Então não se entristeça, se alegre, dê glória a Deus, dizendo assim: eu estou andando na mão do Eterno, aleluia, na contramão do mundo, amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, presbítero Jadson. Mensagem abençoada nessa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Eu vi a irmã Benilda hoje. A irmã Benilda estava pregando no velório hoje. Meu Deus, não foi? A Janiela estava me falando. Foi forte, né? Eu falei, hoje a irmã Benilda vai contar o testemunho. Estava pregando lá. Foi forte, né? Trouxe uma mensagem poderosa lá, a irmã Benilda. Mas amém. Vamos encerrar. Outro dia a irmã Benilda conta esse mistério. Tá vendo? Até nos velórios Deus leva o cristão dizendo assim: olha, esse destino aqui é para todo mundo, mas esteja em Cristo que você terá livre. Meu Deus. Sempre pronto. Amém. Deus abençoe. Glórias a Deus. Deus abençoe todos os nossos irmãos hoje, nessa noite. Aqueles que não vieram, você do Instagram, que Deus abençoe sua vida. Que essa mensagem possa alcançar seu coração e sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você e sua casa. Pai, te damos graça nessa noite, pela tua misericórdia, pela tua palavra que falou conosco, pelo teu Espírito Santo que nos move, Senhor, que nos